Agora, isso sim é a principal pauta do governo que acabou de assumir? Porra, vai ser o... E o Lula vai ser agora e o Bolsonaro. Antigamente tudo que acontecia era... E o Lula? E Isso. agora tudo que acontece agora... e o Bolsonaro? É claro. É o velho comparação. discurso da herança maldita, né? É. Que assim, o Lula... Se o Lula usava a herança maldita com o Fernando Henrique... Porra! Que fez o plano real. Porra! Vou contar pros mais jovens, tá? Assim, gente, o desemprego na era Fernando Henrique nunca baixou dos 2 dígitos. O Brasil era o país do desemprego. O Brasil era o país do salário mínimo inferior a $50. O Brasil é o país da estabilização econômica com uma taxa de juros de 50% ao ano. Se hoje a gente está tendo seminário com o Stiglitz aqui dizendo que o nosso juro é abusivo, é extorsivo, o nosso juro mata, nosso juro é 13. Imagina um juro de 50 e poucos. Então, assim, a estabilização do plano real foi importante? Foi. Poderia haver outra forma de estabilizar sem esse custo? Poderia. Agora, vamos falar da concretude da realidade material? Vamos. Sim, houve uma estabilização, isso no longo prazo trouxe a capacidade de organizar a nossa economia, mas a forma como foi feita essa estabilização teve um custo social pesadíssimo. Pesadíssimo. E quem vocês acham que pagou a conta desse custo social? Quem que sempre paga a conta de qualquer custo social de ajuste? Vocês já viram ajuste para banqueiro? Vocês já viram ajuste para latifundiário? Vocês já viram ajuste para fundo de investimento? Não. Ajuste é 100% das vezes para a classe trabalhadora. É ela que pagou esse ajuste. Por isso que o PT na época ficou contra. Mas não era só o PT, era toda a esquerda. Porque nós já tínhamos vários planos econômicos fracassados e o debate econômico é sempre tão turvo, tão misturado, ainda mais numa época que se estava descobrindo o que estava por trás da nossa inflação. Foi necessário desenvolver a tese da inflação inercial, que não era algo ainda estudado na Academia de Economia, para realmente compreendermos a nossa inflação, para que aí a gente pudesse desenvolver mecanismos para estancar o fenômeno inflacionário. Além do que, não menos importante, uma renegociação de dívida externa que nos deu a possibilidade de conseguir alguma reserva de dólares e corrigir o nosso verdadeiro problema da época, que era a falta de dólares. Então, assim, o Lula podia falar em herança maldita. Boa parte disso é jogo político. Agora, dizer que o Brasil era uma maravilha, não, o Brasil não era. Era uma taxa de juros de 50%, não tinha dólar, o desemprego era elevado, a infraestrutura do Brasil era absolutamente devastada, porque os liberais falando do governo Fernando Henrique parece que era uma maravilha o troço. Gente, longe de ser. A condição de vida da classe trabalhadora no governo Fernando Henrique e no governo Sarney, foi o auge da superinflação, era praticamente a mesma. A mesma, porque havia um fenômeno inflacionário descontrolado que desorganizava a economia na época do Sarney, e isso prejudicava a qualidade de vida da classe trabalhadora, mas do outro lado, não se tinha uma inflação, mas se tinha uma restrição ao consumo brutal, um desemprego brutal, uma renda absolutamente insuficiente, uma taxa de juros proibitiva, enfim. A condição não mudou ali. Houve algum ganho para a classe trabalhadora nos áureos tempos do governo do PT, que já era uma outra realidade, o Brasil crescia, já tinham programas sociais, programas de redistribuição de renda, a economia estava mais aquecida, demanda elevada, desemprego caindo, taxa de juros ainda alta, mas muito, muito, incomparavelmente menor. Então o Lula podia falar assim, herança maldita. É lógico, a gente tem que saber que há uma dimensão política nesse tipo de discurso, e sempre vai haver, e havia, evidentemente. Agora vamos entender uma coisa. Quando os liberais vêm falar do governo Fernando Henrique, era isso. Era um governo que plataforma de petróleo afundava em alto mar. Tamanha a crise infraestrutural de abandono do Brasil. Que também não foi só culpa do Fernando Henrique, tá? Porque isso era uma coisa que vinha se arrastando já há décadas de
toda a implosão do Estado Nacional brasileiro produzido pelos militares, né? Daquele projeto de Estado Nacional que engatinhou ali com o varguismo, cheio de problemas, etc., mas que depois foi implodido, né, com a crise da dívida externa produzida pelos militares. E uma outra coisa, o plano de estabilização econômica não foi nem feito no governo Fernando Henrique, muito menos pelo Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso, ele é sociólogo. Ele era o ministro da Economia apenas para ser o agente político naquele momento. Entretanto, aquilo foi feito no governo Itamar Franco, tá? Num momento político muito atípico da nossa história, um momento político onde a nova república há pouco havia se estabelecido, havia uma crise política arrastada desde o fim do regime militar, o impeachment do Collor, que colocava toda aquela classe política que era uma classe política nascida na ditadura, que não era acostumada com o que estava se organizando em termos de democracia burguesa no Brasil, e que, portanto, se teve ali alguma janela de oportunidade para arranjos políticos que não são mais possíveis hoje em dia na nossa política. Então, assim, quem fez o Plano Real foi uma equipe econômica que basicamente trazia de volta a ideia do André Lara Rezende e do Pércio Árida, que estavam ali sistematizando a questão da inflação inercial, que para quem não entende o economês, é quando a inflação do passado gera a inflação do futuro, e isso é uma armadilha que a economia entra, muito difícil de sair, e por isso os planos de estabilização não davam certo. E para além disso, era também necessário algum colchão de dólares para evitar o nosso problema crônico, que era a falta de dólares. Pois bem, quem fez isso em termos de arranjo econômico não tem nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era um ente político. Era o ente político representante do PSDB paulista, tá? Que era, assim, o herdeiro natural do udenismo, né? Que chegou aqui no Brasil para representar os interesses dos Estados Unidos na política nacional. Esse era o FHC. Então, não foi feito pelo FHC e nem foi no governo do FHC que isso aconteceu. O que o FHC conseguiu fazer foi quebrar o Brasil 3 vezes e ir com o Pires na mão lá para o FMI. Porque era necessário sempre essa questão dos dólares. Então, ele entrega o Brasil para o Lula com um alto desemprego, com uma alta taxa de juros e com uma infraestrutura totalmente capenga, demanda retraída por falta de renda. Então, não tem nada de maravilha, tá? Por isso que teve muito movimento na época fora FHC, a esquerda estava na rua pedindo por causa do nível de desemprego. A pauta da época era o desemprego. Assim como a pauta da época do Sarney era a crise da dívida externa, durante os 8 anos do FHC, a pauta foi sempre o desemprego. Então, quer dizer, não estava nem um pouco bom para a classe trabalhadora, tá? Nem um pouco bom para a classe trabalhadora.